Epístola de Barnabé, capítulo 16, o templo. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes extraviados puseram sua esperança num edifício, como se fosse a casa de Deus, e não no Deus deles que os criou. Com efeito, quase como os pagãos, eles o consagraram no templo. Mas como fala o Senhor, abolindo-o? Aprendei. Quem mediu o céu com o palmo e a terra com a mão? Não fui eu, diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa construireis para mim? Ou qual será o lugar do meu repouso? Vede como era vã a esperança deles. Por fim, ele diz ainda: Eis, aqueles que destruíram esse templo, eles mesmos o edificarão. E é o que está acontecendo. De fato, por causa da guerra deles, o templo foi destruído pelos inimigos. E agora os mesmos servos dos inimigos o reconstruirão. Ele tinha igualmente revelado que a cidade, o templo e o povo de Israel seriam entregues. Com efeito, a Escritura diz: Acontecerá no fim dos dias que o Senhor entregará à destruição as ovelhas do pasto, o aprisco e a sua torre. E aconteceu conforme o Senhor tinha dito. Indaguemos se existe um templo de Deus. Sim, existe, onde ele mesmo diz que o há de construir e aperfeiçoar. De fato, está escrito: Quando a semana estiver terminada, será construído um templo de Deus com esplendor sobre o nome do Senhor. Acho, pois, que existe um templo. E como ele será construído sobre o nome do Senhor? Aprendei. Antes que acreditássemos em Deus, nossos corações eram uma habitação corruptível e frágil, exatamente como um templo construído por mão humana. Com efeito, estava cheio de idolatria e era casa de demônios, pois todas as nossas ações se opunham a Deus. Contudo, ele será construído sobre o nome do Senhor. Estai atentos para que o templo do Senhor seja construído com esplendor. De que modo? Aprendei. Recebendo o perdão dos pecados e pondo nossa esperança no nome, nós nos tornamos novos, recriados desde o princípio. É por isso que Deus habita verdadeiramente em nós, tornando-nos sua morada. Como? Pela sua palavra de fé, pelo chamado da sua promessa, pela sabedoria das suas leis, pelos mandamentos da doutrina, e Ele próprio profetizando em nós, habitando em nós, abrindo para nós a porta do templo, que é a nossa boca, e dando-nos o arrependimento, Ele nos introduz no templo incorruptível. De fato, quem deseja ser salvo não olha para o homem, mas para aquele que habita nele e fala por meio dele, maravilhado de não ter ouvido as palavras daquele que fala através de uma boca humana, nem de ter desejado ouvi-las. Esse é o templo espiritual construído pelo Senhor. Explicação teológica: do santuário de pedra ao templo vivo. Barnabé agora confronta a ilusão do edifício sagrado, revelando que a verdadeira morada de Deus não é feita por mãos humanas, mas é construída na alma de quem foi transformado pela fé. A crítica ao templo físico, o erro pagão. O autor começa com uma crítica severa: idolatria do prédio. Ele argumenta que os judeus extraviados cometeram o erro de colocar a esperança em um edifício, tratando Deus como se ele pudesse ser contido por uma casa, assim como os pagãos fazem com seus ídolos. A transitoriedade. Citando os profetas, Isaías 66, ele lembra que se o céu é o trono de Deus, qualquer construção humana é insuficiente. O autor aponta para a destruição histórica do templo pelos inimigos, referindo-se provavelmente ao ano 70 d.C., como prova de que Deus não está mais ligado àquela estrutura. O templo espiritual e a nova criação. Barnabé responde à pergunta: existe um templo de Deus? A resposta é um sim, triunfante, mas em uma nova dimensão. O coração como ruína, antes da fé, o coração humano era como um templo frágil e corruptível, uma casa de demônios,
cheia de idolatria e oposição a Deus. A reconstrução pelo nome. Ao recebermos o perdão e crermos no nome, Jesus, somos recriados. O templo é construído com esplendor, não através de ouro ou mármore, mas através da regeneração. A habitação divina em nós. Esta é a parte mais mística do texto. Deus habita no cristão através de ferramentas espirituais específicas. A palavra e a sabedoria. Deus mora em nós através da sua palavra de fé, das suas leis e mandamentos. O profeta interno. O autor diz que o próprio Deus profetiza em nós. Isso significa que a intuição espiritual e a fala do cristão são agora veículos da voz de Deus. A boca como porta. Em uma imagem poderosa, ele chama a boca do fiel de porta do templo, por onde sai a confissão de fé e o arrependimento. Eclesiologia e santificação. Teologicamente, o capítulo estabelece que o templo incorruptível, a igreja, o conjunto dos fiéis, é o santuário que nunca será destruído. A presença mediada. Quem olhar para o cristão não deve ver apenas o homem, mas aquele que habita nele. A vida santa torna-se o maior testemunho da existência de Deus no mundo. Para Barnabé, o templo de Jerusalém foi destruído para que o templo espiritual pudesse ser erguido. Deus abandonou as paredes de pedra para morar em pessoas que ruminam sua palavra e circuncidaram o coração. Ser salvo é deixar de ser uma casa de demônios para tornar-se uma morada esplendosa do Senhor. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 17 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nesta jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.